Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao meu podcast, onde vou dar voz à tiroide, com partilhas de nutrição funcional e integrativa. Eu sou a Cátia Miranda e todas as semanas vou trazer-te novos temas, testemunhos e convidados para aprendermos juntos. Vamos nutrir de dentro para fora a nossa tiroide, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Minhas tertúlias para a fertilidade. É sempre bom termos sempre mais uma nutricionista a falar na área da nutrição para a fertilidade e tu dominas também o tema da tiroide. Realmente é um tema muito importante para o sucesso da fertilidade. Eu então decidi convidar-te para partilhares connosco, partilhares comigo, partilhares com todas as pessoas que estão aqui a assistir e também a tua comunidade, falar aqui um bocadinho mais sobre essa temática da tiroide, não é? Que às vezes causa aqui algumas dúvidas. E também, parabéns porque lançaste o teu livro, não é? Há pouco tempo também lançaste o teu livro. Queres falar um bocadinho sobre isso? Antes de a gente Sim, começar a falar aqui mesmo do tema sobre a tiroide? sim. Obrigada, Noélia, também pelo convite. Nada. Sim, é um prazer estar aqui também a falar contigo. Acho que acrescentamos sempre, não é? Aprendemos sempre uma com a outra também e acaba por ser bom. Um, e foi, sim, foi engraçado porque eu acho que na altura nós lançamos ao mesmo tempo, não é? Foi depois do Covid, foi mais ou menos. Sim, temos a mesma editora e tudo. Pronto, foi assim uma coincidência que eu achei engraçado e depois até tinha perguntado e de facto, sim, eu já tinha este livro pensado também já desde que quando fiquei grávida pensei, agora que vou estar em casa mais tempo vou escrever, mas depois não aconteceu assim, não foi tão linear e demorou assim um bocadinho mais tempo. Essa gestação foi um bocadinho mais prolongada, pronto, outras prioridades, né? E Claro. depois com o Covid, então já avancei com o resto e pronto, e acabei por escrever o livro que é a saúde dos nossos descendentes, que também tem aqui um foco, assim como falaste também da fertilidade, não é? E a nutrição funcional integrativa desde a gestação até aos 2 anos. E realmente aqui também partilho esta parte da tiroide, que é um tema que é-me querido, porque também é pessoal, não é? Porque eu também Sim. tenho hipotiroidismo controlado e também tive que fazer o acompanhamento. E de facto, quando eu estive grávida, tudo muda, porque nós também, quando estamos no processo, começamos a olhar, só vemos grávidas, mas não é só isso, né? Começamos também a aprofundar mais, a ler mais sobre isso. Exatamente. Estuda-se E, muito mais, claro. sim, né? E depois, quando nós vimos da faculdade, não temos a As informação, bases, não claro. é? Isto, E a verdade é mesmo isso. A gente, quando sai da faculdade, nós temos aqui uma abertura do caminho, mas o caminho vamos fazendo ao longo dos anos, né? E tu, tal como sim, eu, já temos aqui quase 10, 15 anos de carreira, mais ou menos. Já, sim, nem vamos a gente contar, não estudou é? na Porque mesma realmente faculdade, o tempo passa tão depressa que já são muitos anos. E realmente esta informação, e nós temos uma cadeira de pediatria que está-nos sempre a fazer a ligação entre a questão da gravidez e a questão da parte infantil. E tu fizeste isso muito bem, portanto, é mesmo isso. Tanto que nós precisamos de preparar o nosso organismo para gerar crianças saudáveis, ou seja, é preciso que haja óvulos e espermatozoides férteis para poder haver uma fecundação e originar um ovo e um feto de qualidade, mas tudo depende onde é que este feto está a ser nutrido, não é? No corpo da grávida, que neste momento já estará grávida, e depois ao longo de todo de cada trimestre vai ter necessidades muito específicas, não é? A gente sabe que as grávidas normalmente, e também não sei qual é a tua percepção, vêm mais grávidas à minha consulta já no fim do primeiro trimestre e já no segundo, não é? Do que propriamente mal sabem que estão grávidas. No primeiro trimestre são 3 meses, portanto, o primeiro trimestre é aquele que é o terreno, a base de tudo para que, de alguma maneira, a gente consiga ter o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, também já se fala do quinto trimestre, com saúde. E realmente nós vamos ganhando essa escadinha e tudo o que é feito na gravidez vai-se reportando na idade jovem, na infância. E também já se fala muito de epigenética, né? Aquilo que os gametas masculinos e femininos trazem na sua constituição, naquilo da qualidade que eles têm,
vai se influenciar muito nestas crianças. Isso no teu livro refletiste muito bem, não é? Exatamente, e é isso que estás a dizer. O importante, não é? E aqui estas tertúlias que tens partilhado também acho que são fundamentais para espalharmos esta mensagem. Quanto antes, quando decidem engravidar, preparar o terreno, não é? Como estávamos a dizer, e bem, porque podemos prevenir muitas coisas e até se calhar complicações, não é? Na fertilidade. A própria. A mim às vezes acontece um bocadinho diferente. Às vezes as pessoas já tentaram muitas coisas, já fizeram FIV, já fizeram várias tentativas sem sucesso e depois é que vão à procura do que é que será a causa, o que é que está aqui no meu corpo que não está bem, não é? Comigo passa-se o mesmo, comigo passa-se o mesmo. Também a mesma coisa, não é? Pronto. Porque ainda não há muito, este papel da nutrição ainda não está muito espalhado, pelo menos cá em Portugal. Acho que está-se a começar a fazer um caminho, não é? E acho que é importante, e até para os próprios médicos trabalharmos em conjunto, porque de facto é isso, não é só o tal ácido fólico, até pode ser em excesso ou insuficiente, que é aquilo que a mulher pode ter um polimorfismo e não sabe, está a exigir ácido fólico e não está, e tem um polimorfismo e está só a intoxicar a ela própria e o próprio bebê, em vez de tomar um suplemento absorvível, não é? Exatamente, e aí pode até haver partes. Aliás, o primeiro trimestre é muito importante, não é? Eles ficam sempre um pouco. Todos nós, quem já foi mãe, que há sempre aquele receio do primeiro trimestre, passar o primeiro trimestre e depois partilhar aquela situação de ver se corre tudo bem. E de facto, é no primeiro trimestre que há um desenvolvimento neurológico, então. É super importante sabermos qual é o papel nutricional, os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento neurológico natural, mas de uma forma saudável para a mãe e para o bebê, não é? Porque a partir da fecundação, depois é a mãe que tem aqui um papel mais importante, mas o pai não deixa de ter, é importante o pai continuar. Claro que sim. E é isso que tu dizes, não é só, e às vezes pode haver realmente enfim, abortos ou situações complicadas, porque a causa pode ser, não é? Exatamente. Pode não ser a única, mas pode ser uma das causas, de facto. Pode ser uma das causas, sim. Apesar de se fazer ainda durante o primeiro trimestre faz-se a progesterona, não é? Mas depois há ali uma série de... Eu lembro-me só da questão da vitamina D, que é fundamental, não é? E não se doseia a vitamina D antes da gravidez, e mesmo a ferritina, que são o ferro, o ácido fólico, todo o metabolismo do hemo, poderá eventualmente estar comprometido. E agora saltamos aqui a questão do ferro e a tiroide e a aguentar uma gravidez, é quase uma tríade que está mesmo muito correlacionada, não é? Muitas vezes os déficits de ferro vão-se repercutir nos valores da tiroide alterados. Concordas com esta minha questão que às vezes eu verifico nas análises? Exatamente. É uma das coisas que pode acontecer. Aliás, às vezes as pessoas vêm com problemas de tiroide e às vezes ajustando a parte nutricional equilibra-se tudo. Há casos que não é? Há casos que já temos uma disfunção crónica ou há outras situações, não é? Porque a tiroide realmente é sistémica, não está isolada. E mexe com três sistemas, que é o sistema neurológico, o sistema endócrino e o sistema, portanto, aqui também da tiroide, ou seja, são imunológico, portanto, neurológico, endócrino e imunológico, ou seja, é isto que nós temos aqui, aquele nome comprido, não é? Psico, neuro, imuno, endócrino, tudo mexe. Então, a parte nutricional, a parte de... Depois podemos falar aqui um bocadinho também, se calhar para as pessoas que estão aqui, a parte emocional, tudo isto também vai impactar muito a desregulação. Então o que eu costumo fazer, e é isso também que tu fazes, é ver a parte das análises, a parte nutricional, de ver quais são as possíveis causas, não é? Antes de dizermos que, ok, o seu problema é da tiroide, porque muitas vezes acontece, e o médico normalmente medica, não é? Medica, e a pessoa fica, ok, está tudo bem porque eu estou a medicar, não é? E de facto o ferro é super importante. Aliás, quando nós, e as mulheres têm tendência à ferritina muito baixa,
E às vezes há dietas muito restritivas e que temos de ter atenção, principalmente mesmo as pessoas que são vegetarianas também têm que fazer uma suplementação e às vezes, lá está, caímos naquele erro que aquilo pode ser suficiente ou é igual para todos, o que é um protocolo comum, não é? E nós somos todos diferentes, de facto. Até as nossas necessidades são importantes. Portanto, é importante ver o ferro, o zinco, o iodo. O iodo é outra controvérsia, não sei se concordas também com a questão do iodo. Pronto. Que muitas vezes ele é essencial também, não é? Porque para o desenvolvimento até neurológico do bebê, mas há muito aqui a questão, há um mito do iodo, quem tem problemas de tiroide não posso tomar iodo. Tudo depende, lá está. Eu também não dou iodo sem perceber o que é que aquela pessoa tem, não é? O que é que ela traz. Vermos as análises, ver o contexto, não é? Porque o iodo é importante para formar as hormonas da tiroide. Agora, é claro que antes do iodo tem que ver selênio, zinco, outros micronutrientes importantes para equilibrar a tiroide. E claro que temos que ver todo o contexto, porque se estarmos a falar de análises ou falarmos de micronutrientes, também temos que ver o contexto. Será que esta pessoa bebe muito chá, consome muitas catequinas ou consome muitos bociogénicos? Porque às vezes não é por... Não temos que deixar de comer crucíferas, não temos. Mas tudo depende, porque realmente há pessoas que o fazem diariamente e depois fazem os sumos verdes e depois bebem muito chás e de facto se calhar vai comprometer o aporte de iodo. O aporte dos nutrientes, exatamente. Não é? Pronto. Então é tudo importante, não é? Tudo isto que nós avaliamos. E às vezes as pessoas cá não têm noção, não é? Da parte de nutrição ou associam muito depois da gravidez eu vou para recuperar o peso. A verdade é que muitas vezes na gravidez é que já está lá, o problema já está instalado e depois da gravidez há várias questões que já são mais graves para acontecer. Só que voltando um bocadinho às análises, eu já fiz uma live sobre análises e eu acho que é importante nós reforçarmos a ideia. Quando nós vemos análises, e também partilhas dessa mesma linha, nós quando olhamos as análises, nós não estamos a olhar para aquele pontozinho, para aquele intervalo de referência, porque aquele intervalo de referência é um intervalo da população em geral. Se nós formos a ver a parte da estatística, é o valor onde a população se encontra naquele intervalo. E também assim, se não fosse preciso, se fôssemos avaliar as análises pelo valor de referência, não precisávamos de estudar o que a gente estuda sobre as análises, sobre os parâmetros e correlacionar pontos de corte das análises e às vezes fazer cálculos, não é? Portanto, era isso que eu queria realmente reforçar e também ouvir um bocadinho a tua opinião, que realmente nós devemos deixar as pessoas partilharem as suas análises connosco, porque assim nós ajudamos a verificar o que é que pode estar a comprometer a saúde a longo prazo. A gente quando avalia as análises, a gente avalia com parâmetros em estudos científicos de valores de uma população mais velha com mais saúde. Então significa que valores é que eu tenho que ter jovem para chegar a uma idade mais velha com saúde. Se eu tenho valores na idade jovem, valores que estão acima dos valores de pessoas mais velhas que têm saúde, significa que nós não vamos chegar lá com saúde. Isso é importante. É uma mensagem complicada de se passar, mas é importante nós olharmos as análises como preventivo de haver uma patologia, de haver um desequilíbrio nutricional, um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio metabólico e prevenir. Por isso é que nós olhamos as análises com base nas nossas tabelas, que são os pontos de idealidade e não os pontos de referência. E nas minhas consultas, às vezes as pessoas dizem, não precisa enviar as análises, o médico já viu, disse estava tudo bem. Eu disse, mas por favor, eu preciso ver as análises, porque os meus óculos de nutricionista é diferente dos óculos do médico e nós assim trabalhamos todos em equipa. Como é que é contigo em relação a esta nossa perspectiva que nós temos das análises e como é que diz o teu dia a dia em relação a isso? Eu gostei dessa dos óculos, vou usar. Mas é um pouco isso, é um pouco. Sim, sabes que desde que aprofundei já vem há alguns anos, que tirei o primeiro curso de análises clínicas, que está sempre a mudar, né? E depois vamos atualizando. E não é assim tão simples, não é? Não é olhar, como tu dizes bem, para parâmetros que estão
que lá está, nem corresponde aos parâmetros de saúde. E há valores ótimos que nós nos regimos, não é? Por ali. Claro que depois temos que relacionar com tudo aquilo que a pessoa nos traz, não é? Mas as análises é uma ferramenta importante. Aliás, eu hoje em dia, sabes, Noélia, já é complicado fazer um plano personalizado sem termos algo para aprofundarmos, não é? Claro que inicialmente há pessoas que chegam-nos com muita inflamação e há muita coisa a mudar, mas chega um ponto que para personalizarmos e fazermos algo mais individual, temos que conhecer a pessoa, o que é que ela tem, como é que ela está. Lá está, porque até pode consumir certos alimentos, imagina ricos em ferro, vitamina B12, aqui para esta questão também da tiroide com estes nutrientes, a pessoa pensa, mas eu como tudo, e não está a absorver, não é? E isso é uma ferramenta que nós usamos para irmos vendo e percebendo como é que está a correr. E é super importante, em cada trimestre, haver esse acompanhamento. E lá está, estas coisas que às vezes não... eu acredito que seja por desconhecimento, que o médico às vezes pode não valorizar tanto, porque lá está focado noutra parte, evitar os doenças. E está tudo certo, é de valor, não tem problema. Exato. E nós estamos focados na prevenção de ir à causa raiz para evitar a doença, para evitar. E aí tudo parte da nutrição. É que todos falam de o nosso medicamento deve ser o nosso alimento, ou que a nutrição é a base, mas depois não vamos a este, não é? Ainda não estão tão sensíveis a esta questão. Eu acho que está-se a fazer um caminho importante e está a começar, que estamos todos também a colaborar com isso, tu estás, algumas colegas também, e acho que é importante que as pessoas também estão a despertar para isso, porque há muitas doenças crónicas, não é? E aqui não só falando também dos problemas da fertilidade, para não fugir muito, mas nós sabemos que as doenças crónicas, as doenças cardiovasculares, enfim, situações podem se evitar com a parte nutricional, não é? Conhecendo a pessoa. Deixa-me só aqui, tem aqui um comentário. Aqui a Liliana Mota está a perguntar se há algum curso de interpretação de exames laboratoriais que a gente recomenda. É assim, os que eu fiz na NutriScience, era o que antigamente, não há muito tempo, há uns 2 ou 3 anos atrás, que havia a NutriScience, que eles é que tinham os cursos de análises clínicas, têm vários, mas depois a NutriScience é muito para profissionais, não é? Portanto, eu não sei se a Liliana é profissional, mas será neste sentido, porque há vários tipos de cursos, há para a área do desporto, também fiz para a área do desporto, fiz para a parte da nutrição clínica, portanto, eu penso que eles têm o requisito de ser profissionais. Portanto, penso que é por aí. Não sei se tens outra fonte de informação. Sim, o professor Gabriel Carvalho também. O Gabriel Carvalho também, sim. Também fiz esse curso. Mas lá está, aquilo que estavas a partilhar, é importante ser com pessoas profissionais de saúde. Isto porquê? Porque não é, lá está, as análises são uma ferramenta, não é? E se nós não tivermos em contexto todas as outras partes que são importantes. É porque eu lembro-me de uma live gratuita que o professor Gabriel Carvalho fez, em que ele dizia que um psicólogo vê as análises clínicas com uma perspectiva mais neurológica, um fisioterapeuta de uma outra perspectiva, portanto, era sempre dentro da perspectiva do profissional em si, não é? E quando nós falamos na área da nutrição, ele também põe essa questão da parte da nutrição. Portanto, é importante o profissional perceber de que tipo de pessoas é que está a atender, ou se é mesmo profissional, para também depois enquadrar todo aquele contexto para, de alguma maneira, ser o mais eficaz possível ao ler as análises. É aquela situação, e não... aquilo que eu costumo dizer, é os óculos, não é? Porque se nós trabalhamos em equipa multidisciplinar, cada um tem o seu caminho profissional de conhecimentos que foi ganhando, e depois também vai interpretando uma simples vitamina D para cada um de nós profissionais diferentes, vai ser numa perspectiva, nós nutricionistas vai ser noutra, mesmo nós nutricionistas, quem trabalha com a fertilidade vai ter um foco nos óvulos, vai ter um foco nos espermatozoides, quem trabalha com gravidez vai ter foco no bebé, portanto, tudo isto vai relacionando com a própria linha que o profissional faz.
Sabes, Noel, eu acho que nós somos uma árvore, não é? Todos os profissionais são importantes, Ela está até aqui a esta questão comentar da assim, maturidade. ser manologista, exatamente, é mesmo Ah, isso, é que sermos humanos, exato, o que claro. o Gabriel diz. É verdade. Mas eu acho que é isso. Nós somos, é tipo uma árvore, não é? Somos vários raminhos Uhum, e todos eles se complementam, não é? é E é verdade. isso que tu dizes, cada um tem os seus óculos. E não só, porque às vezes, mesmo quem faz conselhos de alimentação, até mesmo o médico funcional que trabalha já numa área também de prevenção, Uhum. ele tem imensas coisas para avaliar num paciente que se calhar não vai estar preocupado. Ok, tem necessidade de vitamina D, B12, agora que alimentos gosta, o que é que tem prazer? Causa de prazer? Ah, se não gosta, então vamos combinar isto com o quê? Ah, mas precisa ainda ter estes nutrientes. Não vai estar, Claro. um nutricionista tem este papel, não é? Além de toda, há coisas que são comuns, né? Fazemos a história clínica, toda essa anamnese, para perceber onde é que a pessoa vem e chegou até nós, mas depois há esta individualidade que são coisas que, lá está, nós podemos nos ajudar uns aos outros e é Exatamente. complementar. E é super importante, porque às vezes isto passa e isto são coisas importantes. E às vezes nós estamos muito tempo na consulta, é impossível fazer uma consulta a 15 minutos, não Claro, sei, não é? já. É a mesma coisa contigo. Dentro da nossa linha já não se faz. Já consultas com Pronto. menos de 1 hora, 1 hora e meia, 2, não é? Desse tipo de Sim. trabalho que a gente já faz. Não Porque depois estas pequenas coisas também fazem diferença e a adesão da pessoa à mudança, não é? Porque Claro. muitas vezes a pessoa, se tiver, ok, se for tudo perfeito, precisa disto, então estes alimentos têm isto, então come isto, faça uma listinha, toma lá. A pessoa não Já vai não fazer, funciona. não é? Eu nunca comi isto, como é que eu Faz vou uma fazer isto? semana ou faz 2 semanas e depois desiste, não é? Perde ali Pois, um, o fio à é meada porque não mudou os comportamentos, não percebeu. Acima de tudo, acho que qualquer mudança, e nós mesmos que somos nutricionistas, a gente tem Uhum. que perceber porque é que muda. Eu dou sempre esse exemplo. Os meus pais, eu sou dos Açores, no quintal sempre houve cultura de coisas da terra. Eu sempre comi de tudo, só não comia tomate. Porque não gostava, porque a minha mãe dizia que não gostava, e então aquela coisa dos nossos pais dizem-nos uma coisa, apesar do meu pai dizer que gostava, a minha mãe não gostava, e nunca foi uma coisa que eu gostasse muito. Quando cheguei à faculdade, a gente temos uma cadeira de bioquímica dos alimentos. E então, as vantagens que deram em cima do tomate, não sei se foi da cadeira em si, se foi a professora, se o que é que foi, aquilo caiu-me de tal maneira que não, eu tenho que aprender a comer tomate. Portanto, é um alimento que tenho que introduzir na minha alimentação com regularidade, seja de maneira que for. Então foi assim que eu de alguma maneira comecei a educar as minhas papilas gustativas para consumir um alimento que de alguma maneira me fazia falta na minha alimentação e que é benéfico. E depois a pessoa também começa a ganhar outro tipo de portfólio de alimentos que conhece, não é? E é importante haver essa abertura, essa oportunidade que a pessoa se dá, ela própria, para conhecer outros alimentos diferentes e não ficar só focado Sim, naqueles alimentos. sim, 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 sim. É isso. E nós também aprendemos um pouco com eles, não é? Porque às vezes temos que também nos ajustar, nós como nutricionistas, para ajudarmos as pessoas nessa transformação, porque é mesmo uma transformação de estilo de vida. As pessoas às vezes pensam que, não é só uma dieta durante um tempo. Isso não existe, né, na nossa visão. Tem que ter um Então, vestir, uma outra roupa, um vestir, um outro. A pessoa tem que se identificar com outro indivíduo, não é? Porque aquele espelho que ela vê, se não é aquilo que ela quer ver, tem que haver uma identificação. E há casos, a gente fala da questão da obesidade, a gente fala da questão das mulheres que engordam muito durante a gravidez, e depois aquela conversa de depois do bebê nascer, eu vou-me dedicar. Aí já está, a bola de neve já é é tão grande que depois o bebê já tem, depois é a amamentação, o bebê nasce os primeiros meses, depois é um ano, até aquilo entrar na engrenagem, não é? A gente sabe, e é normal, e tu também já passaste por isso, percebes? Há sempre aquela questão, não vale a pena estar a arrastar uma situação quando no dia a dia nós podemos fazer melhor, não é? Uhum, uhum, exatamente. Não. E se calhar tu também reparas que as mães também estão mais preocupadas, não é? Antigamente havia muito essa situação da pessoa, agora vou comer o que eu quiser porque estou nesta fase, não é? Era muito isto. Exato. Agora, e depois comiam por dois, agora já há um bocadinho esta preocupação, felizmente, não é? E é super importante. E lá está,
e pode haver complicações, inclusive é que mexe depois com a absorção dos nutrientes, né? Hipocloridria, enfim, várias azia, refluxo, pode acontecer várias situações que nós podemos ajudar. E as pessoas às vezes andam a tomar coisas que se calhar vão prejudicar a sua saúde ou o bebê, e a nutrição pode ajudar nesse sentido, porque aí é uma disfunção que está a existir, não é? Portanto, falta de ácido até neste caso. Então, há várias situações que nós podemos apoiar estas mães a conseguirem ter uma gestação saudável, não é? E às vezes, mesmo a questão da tiroide, né, que às vezes estamos a falar das análises, não é? Nós falamos também há pouco, que é, às vezes está tudo normal e as pessoas dizem, têm sintomas, está-me aqui o cabelo, estou cansado, tenho a pele muito seca, tenho obstipação, mas está tudo bem. E eu faço a medicação, para mim está tudo bem, a tiroide para mim está boa. Atenção, porque lá está, além daquilo que nós estávamos aqui a partilhar, dos parâmetros, né, também há parâmetros que não são solicitados, que são importantes para fazer esse estudo, não é? E lá está, e esses podem não estar bem. E mesmo, às vezes, estando bem, se a pessoa tem sintomas, nós temos que ir perceber porquê. Não vamos dizer, olha, está cansada, é stress. Não é? Claro. Que às vezes é o que as pessoas ouvem. Olha, está cansado, isso é o stress, tira umas férias. E de facto, depois nós vamos conversando com a pessoa e percebemos, não é isso, a pessoa até dorme bem, até está a descansar. Pronto. Então, é mais do que isso, não é? É mais do que aqueles parâmetros que às vezes são solicitados, e na tiroide é importante ver um todo. Lá está, temos que ver essa questão do ferro, do zinco, do selênio, do iodo, e até a probabilidade de existir, por exemplo, metais tóxicos, não é? Que é também disruptor. Ainda bem que tocas nesse assunto, porque realmente eu fiz uma live aqui há uns tempos atrás com uma colega nossa brasileira, nutricionista, e ela do Algarve, e ela falava muito dos disruptores endócrinos e dos metais tóxicos que muitas vezes estão no nosso dia a dia, nos plásticos, nos cremes do corpo, e isto pode comprometer realmente a nossa saúde e a nossa tiroide. Pois, tu escreveste sobre isso, eu escrevi, pronto, eu tenho uma parte que escrevi sobre isso, porque é isso que está no nosso dia a dia, não é só uma questão de. Eu costumo dizer, não é só de ecologia, não é? É também de saúde mesmo, porque a questão dos plásticos nós estamos em muito contacto, é quase impossível, não é? Os cartões de crédito, nós temos contacto quase diário com estas. Claro. Mas se nós conseguimos diminuir, substituir as garrafas, portanto, porque esses disruptores endócrinos, como diz a palavra, é um disruptor, não é? É como se fosse, em vez de atuar a hormona, e pode ser a hormona da tiroide, vai atuar esse disruptor. E isso pode provocar também infertilidade. Quando a pessoa está com excesso destes compostos. E pode ser metais tóxicos. E aqui a origem pode ser várias, não é? Pode ser várias. Normalmente ligada à tiroide é o mercúrio, que costuma estar mais presente. Aí eu costumo perguntar na questão das amálgamas dentárias, enfim, o consumo também de atum, alguns também se é muito esporádico ou se é muito frequente, porque há pessoas que consomem, infelizmente, quase diário, enlatados, e ainda há muito isto, de não gostam de cozinhar e depois não têm criatividade para fazer algo diferente e rápido, e acabam por consumir estes processados que também não são nada saudáveis. E tudo isto, as nossas células, as nossas hormonas acumulam, não é? Deixa-me só aqui, uma pessoa está aqui a perguntar se o impacto do cloro e do flúor tinha impacto na questão da tiroide. Penso que foi essa a mensagem que passou. Se não for, quem fez a pergunta torna a fazer, por favor, porque realmente eu penso que era isto, a questão do cloro e do flúor, se tinha impacto. Ainda bem que fizeram essa pergunta, claro que sim. O cloro compete com iodo, não é? Então, e com zinco. E é um dos minerais que nós temos que ir avaliando, que é importante, não é? E ao longo da gestação há maiores necessidades. Até porque o próprio bebê também vai ter necessidades, ele vai começando a desenvolver as suas glândulas, e o próprio bebê prepara-se para o parto, então as necessidades de ferro aumentam. Então, por isso é que é importante
irmos, a cada trimestre, irmos ajustando, não é? E o cloro, sim, compete, como aqueles antinutrientes que estávamos a falar, que pode competir, então temos que ver os níveis de zinco e iodo, que podem, se a pessoa tiver muito cloro, a tentar depois também baixar o consumo ou perceber onde é que está a origem daquele aumento. E às vezes até as piscinas, pessoas que fazem natação muito frequente ou em contacto, não é? A água da torneira, isso foi uma das coisas que eu há uns anos atrás pronto, investi por causa exatamente dessa situação, porque a minha água tinha muito cloro. Ainda não era mãe e foi uma das coisas que eu acho que é importante, não é? Para diminuir não só o cloro, mas também os disruptores endócrinos, os plásticos. Então, foi uma decisão também de... lá está, às vezes as pessoas dizem, mas isso é muitas mudanças. Mas depende também das prioridades que nós damos, não é? Se calhar em vez de fazer uma viagem, dê uma prioridade ali, naquele ano e pronto. E nós vamos ajustando. É importante irmos fazendo graduais, não é? Mudanças graduais. Porque às vezes as pessoas assustam-se. Isto é tanta coisa para mudar. Tem aqui uma pessoa que também está a perguntar em questão de gastroenterite, também pode influenciar a questão do pH da água, também influencia. Estamos aqui a influenciar não só a questão dos metais pesados que estão na água, mas também o excesso de líquido, depois não torna o ácido clorídrico, fica mais diluído e pode, ou menos diluído, e isto pode levar aqui uma gastrite, não é? Então, desculpa estar a te interromper, mas está passando aqui as perguntas, então eu vou lançando aqui os temas. Sim. Pois, eu não percebi a pergunta, mas era por causa da água mais alcalina, se calhar, ou mais... Sim, por causa para quem tem uma gastrite, como é que qual tipo de água que devia utilizar? Estávamos a falar daqui da questão da água, da questão do cloro que existe na água, a questão das filtragens da água é muito importante, e depois também do pH. Sim, sim. Mais do que o pH é o PRAL negativo e uma água ser ionizada, ou seja, ser uma água mais hidratante, com microclusters, que é uma água que penetra facilmente nas células, é mais hidratante, mais leve, que é uma das coisas também que a água deve ser. Mais pura possível, claro, sem metais, sem esses cloros e esses tratamentos da água, e ao mesmo tempo ter os minerais que a água deve ter, não é? Não ficar uma água como aqueles processos de osmose tiram. Para as pessoas entenderem, são águas que não são. Nós temos que ter um equipamento em casa para poder tratar esta água, não é? Efetivamente, por comprá-la no supermercado, ela já vai estar. Se forem garrafas de plástico, já está contaminada com os disruptores endócrinos. Não é? E depois está exposta à luz, ao calor, porque às vezes a cadeia alimentar, não é? Então é isso, não é? Hoje em dia há marcas com boas soluções, não todos, têm que ter cuidados com os filtros, aí aconselhem-se com o nutricionista, porque normalmente nem tudo é igual e às vezes as pessoas pensam que ou usam um jarro, ou usam... e se calhar estão na mesma com os contaminantes ou estão a tirar coisas importantes da água que é importante para a saúde. Mas essa questão da gastrite tem que se ver a causa, não é? A causa, o que é que está a causar a gastrite. Normalmente às vezes é alimentar também, não é? Pronto. Nós temos que perceber, não é? Como nós costumamos trabalhar, eu e a Noélia e os nossos colegas, normalmente é perceber a causa do que é que está por trás. E o estômago deve estar ácido. Efetivamente, durante uma refeição, não é aconselhável beber uma água alcalina, não é? Pronto, porque precisamos dos ácidos para digerir melhor. O ácido clorídrico. Então, aí, sim, até nós não recomendamos muito beber água, muitos líquidos à refeição. Portanto, aí poderiam utilizar o limão, se toleram, depende também do grau da gastrite. Há pessoas que não toleram exatamente porque têm essa reação. Mas não quer dizer que às vezes as pessoas dizem, não consigo digerir bem a carne ou dou mal com o limão. Depende, porque se calhar temos que corrigir primeiro, lá está, a situação que está a provocar isso, perceber se tem um helicobacter, o que é que está ali, e depois de corrigir, normalmente a pessoa consegue digerir melhor os alimentos e pronto. Porque há opções, não é? A pessoa pode escolher, olha, não quero comer ou não me dou bem, pronto, ou por questões éticas, é uma coisa. Outra coisa é
consumir, não é? E não se sentir bem, sentir putrefação ou alguns sintomas, gastrite, enfim. Então temos que perceber o que é que está ali por trás, sim. Agora, só voltando aqui, para também a gente não alongar muito Sim. aqui a nossa live, estavas a falar em relação aos Sim. filtros, devemos sempre ser, as pessoas devem sempre ser aconselhadas por um nutricionista. A verdade é que as águas, muitas vezes, aquela informação que vem da rede pública, as águas podem ter um valor de características, podem ter características boas, mas podem entrar na nossa canalização, estão contaminadas. Mas, de qualquer maneira, devemos sempre ingerir e colocar água no copo o mais filtrada possível, sem aqueles contaminantes que são os disruptores endócrinos, e equilibrar os minerais na água para, de alguma maneira, estarmos a ingerir uma água e que seja absorvida da melhor maneira e que tenha minerais para também nós não perdermos aqui, não temos aqui nenhum déficits nutricionais, depois nas análises ficam refletidos, não é? Portanto, teria esse aspecto. Sim, e na questão da tireoide temos esta questão, pronto, não só os metais podem estar nas canalizações, e também a questão do cloro, que é um tratamento que fazem, pronto, para não terem vírus e para... e isso é importante avaliarem, é uma das coisas que também na questão da tireoide pode estar aqui a causar. E depois outra questão que nós não falamos, que acho que também é importante, não é, Ali? Tu também falas muito, que é a questão do intestino, não é? Do intestino, da nossa... Eu falo sempre, com todas as lives, e depois sempre o assunto do intestino. que é super importante para tudo, não é? Pronto, e até na questão da tireoide há aqui uma relação, apesar de 20% ser as hormonas no intestino, não são assim a maior percentagem, não é? Mas não é aí que ele é importante aqui na questão da tireoide, é na questão de absorção, não é? Na absorção dos nutrientes, exatamente, ou se eu tenho a tal microbiota diversificada, saudável, se eu estou realmente a absorver a vitamina B12, os minerais, o que é necessário para que a minha tireoide depois tenha os nutrientes e que consiga equilibrar-se. E muitas vezes também tem a ver com este sistema, não é? Com estes eixos que nós estávamos a falar aqui, imunológico, endócrino e psicológico. E nós também, a questão, outra parênteses, lá está, a tireoide é sistémica mesmo, por isso é que eu gosto muito, porque não é só ali que identifica. Quando a pessoa está muito ansiosa, não é? E tu se calhar acompanhas muitas pessoas que se calhar já tentaram várias coisas e que estão num estado que elas dizem, eu já desisti, já não estou ansiosa, mas vê-se que sim, que a pessoa continua, pronto, que isto às vezes é algo mais interno, não é? E lá está, e às vezes é preciso fazer uma terapia em conjunto para ajudar a equilibrar esse eixo, e depois nós, com a parte nutricional, conseguirmos também ajudar a pessoa a ter um intestino mais saudável e conseguir absorver os nutrientes, não é? Então... Absorver e excretar, não é? Porque o intestino também tem essa função. Muitas vezes nós tivemos o intestino mais preso, o intestino mais inflamado, nós não estamos a excretar e muitas vezes ficam metais tóxicos, os metais pesados ficam retidos no nosso intestino e isso vai prejudicando também a nossa saúde. Portanto, tem que haver sempre esses dois sentidos, o de absorção de bons nutrientes, mas também da excreção de substâncias tóxicas e que estejam agressivas ao nosso organismo. Super importante. Eu, quando foi há uns anos atrás, quando comecei nisto, já foi 2012, a primeira vez que tive contacto com a nutrição funcional e despertei assim. Eu comecei a dizer, nós não somos só aquilo que comemos, nós somos aquilo que comemos, digerimos, absorvemos, pensamos também e eliminamos. Porque, de facto, é isso que tu dizes. Há coisas que ficam cá e estão a fazer alguma coisa, não é? E isso é super importante. E foi bem lembrar isso também, porque lá está, às vezes nós pensamos que estamos a eliminar, estamos a tomar um suplemento ou a fazer uma alimentação mais desintoxicante e os órgãos, se calhar, até estão, o fígado está a funcionar bem. O fígado também é importante para a tireoide, exatamente por isso também e pela formação. Sim, é um órgão fundamental aqui ligado com o intestino para a desintoxicação do nosso organismo e para os processos metabólicos ocorrerem também de forma correta. Portanto, aquilo é um filtro e ele tem que estar bem desintoxicado, porque senão é uma agressão geral, fisiológica no nosso fígado, é aquele barómetro, não é? Exatamente, por isso
como o fígado absorve tanta toxina e faz este papel, é importante se consumirem vísceras que sejam biológicas, né? Pronto, aí eu sou um bocadinho. Às vezes as pessoas dizem, mas o importante é ter ferro, o importante é. Calma, porque o fígado é onde há o filtro e as vísceras Exatamente. não são, mesmo em termos de custos e tudo, para uma alimentação, as pessoas às vezes pensam que é mais caro, não é? Porque as vísceras são um preço acessível e hoje em dia, felizmente, já há alguns supermercados também com. Então, esse tipo de alimentos temos de ter cuidado também por isso, não é? Porque, tal como o nosso, os O deles nosso também está a filtrar, dos animais também está a filtrar. Por isso, quando se come iscas, deve-se comer iscas biológicas para evitar essa toxicidade. Exato, eu nesse aspecto sou. O resto nem tanto, né? Porque como se acumula na gordura, pronto, é ter atenção a isso. Consumam gorduras de animais de pasto, os outros tentarem evitar, mas é por essa questão, porque quando estamos, às vezes as pessoas facilitam, não faz mal, depende do caso, depende de cada pessoa, e se for a causa que está a travar uma gestação saudável e todo o processo, então temos que fazer por aí. Mais vale por aí do que depois fazer um tratamento ou algo mais Exatamente. Mesmo quando, aqui só em termos de resumo, quando as pessoas têm uma tertúlia para a fertilidade, a verdade é que muitas vezes as pessoas vêm, e nós também já partilhamos isso, é que vêm já quase no fim, já experimentaram, já fizeram muitos tratamentos, já fizeram uma série de questões, e a verdade é que a fertilidade está assente numa série de pilares, começando pela alimentação, pela composição corporal, pela suplementação, pelo intestino, pelo consumo de água. Portanto, nós já falamos aqui, e sem esquecer a questão da avaliação das análises para perceber como é que está o funcionamento hormonal, fisiológico, metabólico, e a questão é mesmo essa. Nós, e essas estruturas também servem um bocadinho, e partilhar convosco todas essas experiências e o nosso saber, partilhar com as pessoas, é importante para também as pessoas perceberem que há muito para fazer antes de chegar a um tratamento de fertilidade. Muitas vezes tem mesmo que ser e está tudo certo, não é? Mas quando vão com um tratamento, já vão com uma estrutura, com uma bagagem, com maiores possibilidades e probabilidades de dar certo e de não ter um insucesso, que é o que custa mais a nível financeiro, pronto, é um ponto. Mas a parte emocional e física é muito desgastante, porque vai uma FIV, vai uma ICSI, vai uma série de tratamentos que é feito nas clínicas e isso é tudo sujeito a alterações hormonais e a tiroide vai sofrer com isso, não é? Vai ter que arranjar um ponto certo do ciclo para conseguir fazer a fertilidade. Tudo, a parte hormonal mexe com tudo, cortisol, aumenta e o stress nós sabemos que é um bloqueador. Então tudo o que pudermos unir aqui de ferramentas e a nutrição em si, não é? Porque, e nós falamos aqui vários nutrientes, mas há mais, a vitamina A, há outras coisas que são importantes que podem estar ali a faltar, mas se quiserem saber mais, depois veem os nossos livros. Exatamente. Mas não queremos alongar muito mais aqui esta live, porque realmente era mesmo para partilhar aqui um bocadinho do teu dia a dia, um bocadinho também da tua experiência e salientar aqui também que é importante nós termos aqui um olhar mais profundo em relação à questão da tiroide, aos valores da tiroide e a questão das análises também, para que não só olhe os valores de referência, mas sim os valores de idealidade para aquela pessoa naquele contexto. E pronto, eu penso que, não sei se alguém tem aqui mais alguma dúvida, aqui alguns comentários em relação aos mercados biológicos, em relação aos consumos de alimentos biológicos, temos de ter sempre aqui em consideração, que é sempre benéfico para evitar os disruptores endócrinos. E se houver mais alguma questão, nós vamos nos despedir. Tem aqui o teu Instagram, tem o meu Instagram para deixarem questões, também nos contactarem. E também temos os livros à venda, portanto também já posso dizer sobre o teu livro. Eu também já tenho aqui, o meu livro está sempre ali em exposição, é para não ter que estar sempre a falar do livro, mas realmente deve ter o seu livro aí à mostra para ver, também está muito bonito, também está muito giro. Muito bom.
Nós Temos aqui podemos também uma falar colega mais coisas, nutricionista não é, também Noel? mandar beijinhos para ela também. Boa. Ana Olá, Teresa, Teresa. Ana Teresa, ok, Ana Teresa, beijinhos. E pronto, isso foi uma live aqui muito, muito interessante. E pronto, então resta-me Sim, agradecer-te mais uma vez, Kátia, obrigada pela tua disponibilidade. obrigada. Devemos fazer mais coisas em conjunto e o que precisares Sim, de alguma coisa no nível de mim também estejas à vontade. E pronto, a gente está se ir vendo em breve. sim. Eu queria só dizer aqui, Noélia, só para antes de terminar, que pronto, nós não falamos aqui às vezes as tiroidites da Hashimoto podem estar escondidas também atrás de uma Sim, incapacidade de fertilidade e mexer com a ovulação. Pronto, há aqui várias situações que nós podíamos falar aqui muito mais, não é? sim, tinha aqui pano para manga. Pano para Mas manga. só para vos dizer que às vezes, se não estão a conseguir e já fizeram análise e parece-vos estar tudo bem, como nós falamos aqui, procurem ajuda na mesma. Procurem um nutricionista funcional que esteja aqui com esta abordagem, porque podem encontrar outras coisas e que pode-vos ajudar nessa caminhada. Não é? Sim, sim. E obrigada, Noélia, porque foi muito bom. Nada, eu agradeço. Bom. E é mesmo isso. Explorar ao máximo todas as hipóteses e avaliar de uma forma mais profunda e mais holística o que o ser humano é, não é? Porque temos que pensar que há várias questões que estão envolvidas. Acima de tudo, a nossa maior essência é querermos ser felizes, não é? Mas também dentro de um corpo saudável e ter aqui uma prática de vida também adequada a a nossa vivência. E mais questões, mais perguntas e marquem consultas. Temos aqui sempre os Instagrams e os livros, que é sempre uma informação condensada, organizada, bem estruturada, mas também eu partilho da opinião que as pessoas que compram o meu livro depois vêm fazer a minha consulta. Significa que são pessoas que estão, de alguma maneira, integradas no processo. Isso também acontece contigo. É o lerem o livro, percebem que realmente está tudo muito bem, mas depois é preciso um trabalho mais personalizado, um trabalho mais aprofundado com cada pessoa, porque quem escreve um livro, eu quando escrevi o meu livro sobre fertilidade, gravidez e amamentação, estou a falar no geral, não é? Apesar do livro ter aqui um conteúdo da parte da enfermeira, falando da área dela, da psicóloga, mas é no geral, cada pessoa é a sua essência, e é isso que a gente tem que... Os nossos livros servem muito para dar o global, mas depois vir ter connosco é para ir um bocadinho mais fundo e mergulhar um bocadinho mais pormenorizadamente aqui nas questões individuais de cada pessoa e de cada casal. Sim, sim, é isso, é isso. Eu também partilho um bocadinho da história pessoal e partilho disso mesmo, que é a minha história, não quer dizer que seja a vossa. E cada um vai construir a sua história e pode construir com um caminho mais feliz, nutrido, com mais saúde, não é? E é uma descoberta. Eu tenho muitos livros desta área também, porque lá está, quando eu estive nessa fase também senti essa necessidade. Ver bastante. Só vão complementar a informação e ver a visão da Noélia, vão ver a minha visão e juntar e depois procurar ajuda, porque lá está, a vossa história é uma história única e consegue-se, não é? Nós temos assistido a casos de sucesso e é muito gratificante. Muito não é? bom. É muito bom. É muito bom já ter no meu caso, depois de acompanhar a fertilidade e depois acompanhar na gravidez e depois ver as fotografias dos bebés depois do parto, não é? São realmente momentos de muita felicidade, porque apenas somos um grãozinho na areia realmente daquele percurso tudo que aquela mulher passou e que aquele casal passou, não é? E realmente é importante nós contribuirmos com um bocadinho mais, e por isso é que o trabalhar em equipa, com equipas multidisciplinares, cada um dá a sua opinião, dá a sua visão, dá o seu saber, para que as pessoas também sejam fiquem mais felizes e fiquem mais saudáveis e nutridas. Obrigada, querida. Tá bem. Grata por escutares este episódio. Juntos damos voz e somos mais saudáveis. Se eu puder ajudar-te, podes entrar em contato comigo. Se queres apoiar este podcast e o meu trabalho, podes seguir-me aqui nos meus canais e partilhar. Lembra-te que todas as ações, mesmo que pequenas que pareçam, podem mudar a vida de alguém desse lado. Gratidão por estarmos juntos. Vemo-nos no próximo episódio.